nessa videoaula a gente vai encerrar a parte de formas, né, sistemas de formas e escoramentos. Aqui está a representação, né, da nossa estrutura que a gente estava fazendo de cálculo, né? É uma estrutura que irá suportar um reservatório de água, tá? Esse é um programa de modelagem, né, de modelagem não, né, de cálculo estrutural, tá? Por isso que a gente não tem as peças, né, uma caixa d'água representada aqui, enfim, é mesmo só parte estrutural. Bom, então aqui está um elemento, tá? Esse programa, ele não faz o dimensionamento das formas, tá? Mas nós já temos programas aí, né, o Revit, o ArchiCAD, né, que tem esses comandos que são possíveis de realizar tais cálculos, né, fazer representação e tudo mais. Porém, esses programas são muito pesados, tá? Que eles trabalham com a plataforma BIM, né, uma plataforma nova, e por isso eu acabei não fazendo ele aqui. Mas enfim, isso são softwares, né, que auxiliam bastante a gente. Hoje é uma realidade o BIM, mas o CAD ele também soluciona bastante os nossos problemas. Então eu trouxe para cá, né, o nosso projeto, tá? Então, só para a gente lembrar, aqui está a planta de forma que a gente trabalhou, tá? Então aqui tá os elementos em que a gente fez o estudo das formas, fez os cálculos, né? A laje tem 10 centímetros de altura, né? Laje maciça, viga de concreto, laje de concreto, tá? Então aqui nós temos as dimensões desses elementos, tá? E aqui eu trouxe os projetos de forma, tá? Quanto mais detalhado for esse projeto de forma, melhor, tá ok? Então aqui eu coloquei disposições dos painéis, tá? Então na laje foi utilizado 2 painéis devido à dimensão do painel, tá? Então a gente usou um painel de compensado de 12 milímetros, tá? Com essa dimensão. E a nossa dimensão da laje é 2,44 metros. Então deu para a gente usar uma chapa inteira, né, nesse comprimento, né? E aí foi necessário de mais uma chapa para fechar, né, o plano dessa laje. Então, se a gente for fazer uma edificação, né, a gente tem que pensar nessa paginação desses elementos da laje, tá? Bom, então aqui eu coloquei basicamente só as informações da laje, tá? Todas essas informações, quanto mais ricas, detalhadas, melhor, tá? Aqui tem o detalhamento, as disposições das transversinas e pontaletes que a gente calculou. Então, aqui a gente usou um pontalete com seção dupla, tá? Então, essa aqui é a seção do nosso pontalete, tá? São madeiras, né? Digamos que um sarrafo, né? 2 sarrafos com largura de 2,5 e altura de 15. Bom, então a gente usou 2, tá? E ele tem essa configuração justamente para a gente encaixar o pontalete. Então aqui está a seção transversal do pontalete, tá? É bom especificar tudo isso, até mesmo a questão da montagem, se quisesse colocar aqui a configuração do pontalete, encaixando aqui também seria ótimo. Então a gente usou 1, 2, 3, 4, 5 fileiras de transversinas, tá? E utilizamos aqui, né, 5 pontaletes também, que a gente fez o cálculo, né? A gente calculou esses espaçamentos, né? Então, isso é interessante informar, tá? Aqui eu não coloquei a distância do pontalete, mas essa distância também é importante colocar, informar, tá? Fiz o corte aqui, né, para mostrar esse encaixe. Aqui a gente tem a forma, né, o painel da laje. Nós temos aqui a transversina, a seção da transversina e o pontalete em si, tá? Então essas informações são bastante relevantes. Aqui, nessa tabela, vem basicamente informações de área, tá? Então a gente tem a área das formas, né, para comprar,
né, o material, e o volume do concreto e a quantidade de barras, tá? Isso aqui é muito importante para fazer o orçamento, tá? Mas esses detalhes também são importantes porque a gente consegue contabilizar, né, os elementos de madeira que serão necessários para fazer esse sistema de forno, tá? Então, como que a gente calcula essa área? Bom, aqui tem um Excel que eu coloquei aqui as informações, tá? E tem as características geométricas da laje e as características geométricas da forma, tá? Aqui já tem até o quantitativo que a gente calculou na sala, né? Foram 5 transversinas e 5 pontalites, tá? Lembrando que a transversina, ela tem seção dupla, não precisa ficar contando 2 vezes aquele sistema duplo, tá? Bom, então, o volume de área, né, da forma, tá? Quando eu falo forma, eu estou falando dos painéis que vão conter o concreto, tá? Então, aqui eu tenho, que seria essa área, né, que eu vou precisar de comprar de compensado, tá? Vai ser a área mesmo da minha laje, tá? Aqui, ó, a área da laje, né? A laje tem dimensão de 2,4 por 2,4, tá? Então, aqui, ó, se a gente for na ponta de forma, tá? Aqui não ficou bem, né? Pegou as extremidades, mas aqui internamente, né? Naquele desenho que eu passei, é 2,44, né? E nós temos a largura das vigas, que são 15, aí por isso dá 2,89. Bom, com isso, né? Multiplicando, né, a 4,4 por 2,44, eu vou ter aí, né, a área da minha forma, tá? Deu 5,95. Aqui tá errado nessa tabela, porque no programa pegou errado, tá? Até alterar aqui, 5,95. Pegou errado o comprimento um dos comprimentos da laje, aí deu esse valor um pouco maior. Bom, mas a gente vai ter que comprar uma área, né, de forma para laje especificamente de 5,95 metros quadrados, tá? E aí quando a gente montar a planilha orçamentária, né, eles vão pedir essa área de forma para a gente poder fazer esse cálculo, tá? O volume de concreto é o volume da laje, tá? Então, é basicamente eu pegar a área que eu calculei, né? 4,44 vezes 2,44 vezes a altura dessa laje, tá? A espessura dela. Eu tô trabalhando em metros, tá? Então, eu vou ter aqui o volume de concreto que eu vou precisar, tá? Vai ser 0,6 metro cúbico, tá? Então, aqui tem a quantidade dos elementos que eu coloquei, tá? Esse mesmo cálculo a gente pode fazer para viga e os pilares, tá? Aqui eu também coloquei as características da viga. A área aqui, um detalhe que é importante destacar é que a gente vai ter 3 componentes de forma, né? A gente tem a forma do fundo e as formas das laterais, né? Então, o que eu quero dizer que aqui, um detalhe das formas, tá? A gente tem essa parte mais clara aqui, que é a minha forma, né, de meu painel, né, de compensar. Então, eu tenho essas duas laterais e tenho o fundo, né? Então, para a viga, seria eu pegar, deixa eu só calcular aqui, a área do fundo da forma, né? Eu pegar a largura, né? E multiplicar pelo comprimento desse elemento, tá? Então, aqui está em centímetros, tá? Eu tenho que dar o resultado em metros, tá? Então, eu vou dividir aqui por 10.000. Então, nós vamos ficar com uma área de fundo de 0,366. Lembrando que isso é para uma forma, tá? Para uma viga, eu tenho que fazer isso para as 4 vigas, tá? Então, basicamente, como elas têm as mesmas dimensões, basicamente multiplicar por 4, tá?
Então, eu teria essa área total de formas da minha viga. Faço a mesma coisa na lateral, só que eu tenho duas laterais. Então, é 2 vezes a altura da forma, a altura da viga, vezes o comprimento dela, tá? Dividido por 10.000, né? Porque são transformar em metros, tá? Então, lembrando que, novamente, isso é para uma viga, né? Então, eu tenho que, novamente, multiplicar por 4 aqui, se eu quero o valor total. Então, 5,85, 856, né? 5,856. Então, basicamente, a área de forma que eu precisaria para a viga seria o somatório dessas duas aqui. Que aí eu teria área de total, né, de formas de todo o meu sistema para a viga, tá? E aí, né, a gente percebe que é uma quantidade maior porque há mais elementos de viga, tá? Cuidado com isso aqui, porque no nosso projeto é uma laje com vigas do mesmo tamanho. Mas tem projetos em que a gente vai ter vigas com tamanhos diferentes, tá? Então, isso vai variar também. Bom, o volume a gente faz da mesma forma, né? Vai ser a altura vezes a largura vezes o comprimento, tá? Lembrando que isso tá em centímetros, tá? Transformar em metros, dividir por 10.000, ok? Então, a gente vai para uma viga, a gente tem um consumo de concreto de 10. Isso aqui eu acho que ficou errado, deixa eu colocar um parênteses aqui. Não, é isso mesmo, 10,98 metros cúbicos de concreto. Então, há um consumo maior porque o elemento ele é mais, né, robusto, né? Bom, e aqui, né, novamente, a gente tem que multiplicar por 4, que são 4 vigas, para a gente ter o volume total, tá? E aqui a gente colocaria o quantitativo desses elementos, né? Painel de fundo, painel lateral, enfim. A gente teria que pegar o comprimento, né, verificar, né? Aqui, por sorte, né, o comprimento da viga é o mesmo, tem a mesma dimensão de um painel, né? Então, basicamente, né, a gente teria que cortar esse painel, né, em algumas partes, né, para ter, por exemplo, painel de lateral, né, ter 15 de altura, né? Então, esse 122 a gente cortaria, né? E, né, manteria esse valor de 244. Então, um painel, né, já vai, a gente vai conseguir ter aí a composição de vários formas, né? Então, era basicamente dividir esse 122 por 30, né? Que a gente tem uma quantidade, né? Quantas formas que um painel vai conseguir elaborar, né? 122 dividido por 30, né? Então, aí 4, né, painéis, se a gente conseguir 4 painéis para lateral da viga, a gente conseguiria compor com um painel só, né? Então, a gente precisaria de... cada viga tem 2, né, painel lateral. A gente multiplicaria isso por 4, a gente precisaria de 8, né? Então, basicamente, para todo o sistema de viga, a gente gastaria 2 painéis, 2 compensados com essa dimensão. Então, né, a gente tem que pensar nessa racionalização também de material, né? E a gente faria para os demais aqui, tá? Mas o que é interessante nessa composição de formas é o detalhe, tá? Aqui tem o detalhe genérico do painel lateral da forma, né, que a gente viu. Então, aqui a gente usaria um painel, né, um compensado com altura de 30, né, justamente isso que eu estava falando, tá? O comprimento aqui, né, de 2,44. Aí vocês perguntarem por que está o L aqui, e não o valor de 2,44, eu estou usando um detalhe genérico. Por que detalhe genérico? Isso aqui eu posso reutilizar em outro projeto. Lembrando que nem sempre o comprimento da viga vai ser o mesmo do comprimento do painel, né? Então,
Isso aqui auxilia na hora do carpinteiro fazer, né, e ter uma noção de como que vai ficar a forma. Eu deixei esse espaçamento de 10 aqui, né, entre o sarrafo e a extremidade do painel, justamente para ser um encaixe com a forma do pilar, tá? Para ter um encaixe. Aqui é a planta, né, do painel de fundo, tá? Então a gente está vendo o fundo aqui, né? A gente tem 2 sarrafos, o painel está bem aqui, tá? E aqui é a elevação, uma vista de lado, tá? Desse painel. Então aqui a gente vê o sarrafo e aqui nós temos o compensado, tá? Que é o fundo. E aqui, né, um detalhe genérico, a gente não vai precisar desse detalhe no nosso projeto, né? Que seria uma emenda entre painéis, né? No comprimento da viga, tá? No painel lateral. Então a gente teria o painel aqui, tá? Aqui o sarrafo, né? E aqui o momento de ligação entre os painéis. Esse sarrafo aqui, né? Ele tá fixo em um dos painéis, tá? E ele vai ser justamente o elemento ligante entre os 2 painéis, tá? Eu vou ligar ele aqui, fixo aqui nesse painel e fixo nesse daqui. E vou colocar esse elemento travando o meu elemento, tá? Então, a gente teria também os pontalhetes nessas posições, né? Mas no nosso projeto, acabou que a gente não vai utilizar essa emenda, tá? E aqui nós temos à vista, né, um corte genérico para as vigas de borda. O que é viga de borda? É essas vigas que ficam na extremidade aqui da laje, né, sendo que não tem outro elemento ao lado dela, por exemplo, uma outra laje, tá? Então, seria uma viga de borda. Então, aqui, né, vai servir para todas as vigas, tá? Então, a gente vê um corte aqui, como seria, né, esse elemento. Nós temos os garfos que a gente dimensionou, né, para a viga, né? Nós temos aqui o outro garfo que fica na posição horizontal, né, para resistir o fundo, a carga de fundo, e os pontalhetes que vão sustentar essa viga, tá? Então, aqui é uma vista em planta da disposição de como ficaria esses elementos, né, em planta na viga, tá? Nosso projeto. Então, aqui, né, nós temos esses detalhes, tá? Quanto mais detalhes a gente dispor, melhor, tá? Essas distâncias de 42 aqui é a distância que a gente encontrou durante o nosso cálculo, tá? Então, essa aqui é a distância do garfo 2, né, que a gente chama de 2, e esse do garfo 1, né, que sustenta a carga vertical, né, que fica aqui no fundo da minha forma. Então, aqui é só representativo, tá? Eu peguei uma viga e fiz esse detalhe. Isso vai se replicar, porque as vigas têm a mesma dimensão, então vai ser a mesma coisa para as demais vigas, tá? Então, isso vai replicar para as outras vigas, tá? Faltou aqui apenas o detalhamento do pilar, mas segue a mesma disposição. Bom, gente, aqui, tentando aproximar, mas eu não consigo, enfim. Aqui tem uns projetos, justamente o projeto de forma, tá? Percebam a riqueza de detalhes aqui é justamente dos pilares, tá? Que eles mostram o compensado, tá? O recorte, os elementos, né, de contenção desse painel, né? Os sarrafos que ficam na vertical aqui, tá? Tudo isso detalhado, tá? É um projeto que deve ser rico em detalhes, deve ser todo com essa descrição, tá? Cheio desses detalhes, porque vão ser importantes para a confecção dessas formas, tá? Então, quem está lá no campo, no canteiro de obras, isso vai ajudar muito, principalmente o carpinteiro, né? Então, aqui tem toda a disposição, esse aqui são dos pilares, tá? Então, tem todos os elementos, né, desse pilar. Aqui, né, a planta é até interessante que ela é colorida, tá? Isso não é normal da gente ver em campo, tá? Aqui é justamente os detalhes das vigas, né, que a gente tem a ligação, né? Como que faz a ligação viga-viga, né, se tiver, né? Então, isso é importante ter detalhado, né? Tá bem longe aqui, mas, enfim.
Aqui tem o corte genérico também para viga de borda, esse daqui é diferente, tá? E tem os demais, né, informações a respeito. Então, quanto mais informações a gente tiver, melhor, tá? Então, aqui é interessante também colocar a distribuição das escolas, né? Mostrar, né, aqui tá mostrando melhor, aonde a gente vai colocar as escolas na hora de fazer a execução do projeto. E aqui, ó, tá vendo? A gente ainda tem, né, a aplicação das formas das vigas no projeto, tá? Eu acho que assim fica muito sobrecarregado, tá? Eu acho interessante fazer, como eu mostrei para vocês, né? Mostrar uma viga, aquelas, cada uma separadamente. Eu acho que fica mais rico em detalhes, né? Para a pessoa conseguir, né? Para o carpinteiro conseguir fazer isso em campo, tá? Aqui fica muito poluído, né? O desenho. E aí a gente tem que aproximar muito, né, para ver o que está acontecendo, tá? Então, é algo a se pensar na hora de fazer a composição, tá? Então, esse projeto, ele vai vir carregado de detalhes, tá? Ele vai vir cheio de detalhes, cheio de pecinhas, tá? Que vão ser importantes na hora de fazer essa forma, tá? Então, isso vai ser super importante para essa execução, tá? E quanto mais você segmenta esse projeto, melhor, né? Tem uma prancha detalhando o sistema de forma da viga, uma prancha detalhando o sistema de forma do pilar, um sistema detalhando da laje, né? Isso ajuda muito, né, a entender os detalhes na execução desses projetos, tá? Uma dica que eu dou para vocês é que o uso de programas com plataforma BIM é a jogada certa para fazer esse projeto. Ajuda demais. Os recursos que essa plataforma tem, ela facilita muito na hora de fazer esses projetos. Né? Não é igual o CAD, que a gente tem que ficar lá, né, criando vários desenhos, enfim. Essa plataforma auxilia bastante. Bom, por mais é isso, tá? Então agora a gente vai trabalhar a armadura, tá? Então nós vamos trabalhar a armadura dessas peças. Né? Então aqui a gente vê, já consegue visualizar a armadura da sapata, né? Esse programa e já faz esses detalhes. Nós vamos trabalhar, né, o projeto, entender o projeto de armadura, né, entender essa configuração, essas disposições, né, como funciona, qual que é o intuito, tá, de fazer essas disposições, né, essas partes, né. Isso é extremamente importante, né, desses projetos de estruturas de concreto, tá. Então, essa vai ser a nossa próxima parte, né, que a gente vai começar a estudar no próximo bimestre, tá? Eu só vou começar a introduzir isso para vocês. Infelizmente, nós não vamos entrar em programas, em softwares para vocês mexerem, tá? Porque até mesmo devido a recurso computacional, esses programas são muito pesados, tá? Então não convém a gente entrar muito nesse detalhe, tá? Mas a gente vai tentar entender esses processos, entender essas disposições dessas armaduras, né? Para que elas servem, como que se faz essa disposição, como que faz a leitura disso no projeto, tá? A gente vai ter muitas situações de caso que a gente vai estudar isso, ok? Então, até a próxima aula.